Bom, boa noite, pessoal. Da mesma forma que a gente estendeu a função exponencial, né? Então, o que a gente fez, né? Vimos que a gente definiu exponencial de z, né? Ela é e de x mais y. Então, a gente definiu isso aqui como sendo e de x cosseno y mais i seno y. Tá? Ou ainda, né? A gente pode pensar e de x vezes e de y. Tá? Então, a gente definiu a função exponencial de forma que ela coincide com a função real, né? Quando eu estou com x real. Quando eu estou com aqui o número real, né? Então, a parte imaginária aqui é zero. Ou seja, o y aqui, ou zero, ou 2kπ, né? Sobre o eixo real. Então, isso aqui é 1, isso aqui é zero. Ele coincide com a exponencial real. Tá? Então, agora a gente vai definir o que é o logaritmo complexo. Tá? Vamos só lembrar que se eu pego z é um número complexo, então eu posso escrever z igual a r e θ, né? Onde r é o módulo de z, o iθ é o cosseno θ mais i seno θ, onde θ é o argumento de z. Mas também eu posso escrever r e i θ mais 2kπ. Né? Ou seja, qualquer forma que eu escrevo dessa forma aqui, com o k inteiro, eu tenho o meu z, né? Observa, quem que é essa expressão aqui? Essa expressão é r cosseno θ mais 2kπ mais i seno θ mais 2kπ. Ou seja, é a mesma coisa que r cosseno θ mais i seno θ. Então, bom, para exponencial a gente não diferencia, porque se eu escrevo z dessa forma aqui, qualquer θ mais 2kπ que eu coloco aqui, eu vou ter sempre o mesmo número, né? Certo, eu coloquei aqui x mais y, mas eu poderia ter colocado x mais y mais 2kπ, que eu sempre vou ter a mesma coisa, né? Sempre obtenho o mesmo de z. Tá? Então, se eu escrever aqui, por exemplo, z da forma x mais y, ou x mais y mais 2kπ, eu vou ter sempre o mesmo valor para a exponencial de z. Né? Mas para o logaritmo não. Tá? Então, bom, quem é o logaritmo complexo? Notação que a gente usa, log de z. Então, se eu considero que z é um número complexo, então quem é o log de z? Ele vai ser o ln de r. Eu vou usar aqui o ln para logaritmo real, tá? Aqui é real, aqui é complexo. Então, eu vou usar o ln para identificar o log real, né? Que é o logaritmo da base e. Mais i θ mais 2kπ. Onde a gente está pensando que o z é da forma r, e e θ, né? Escrito na forma polar. Tá? Então, a definição do logaritmo, o que ela acontece? Aqui k pertencente a z. Para cada k inteiro, a gente tem um valor para o logaritmo. Valor para log de z. Por quê? Bom, se eu ponho k igual a 0, eu tenho ln de r mais i θ. Se eu ponho k igual a 1, eu tenho ln de r mais i θ mais 2π. Então, eu começo a ter vários valores. Por isso que a gente fala que essa função ela é uma função multivalente ou multivalores. Tá? Diante disso, dizemos que a função
log de z é uma função multivalor. Então, para cada z complexo, o log de z vai me dar um conjunto de valores, tá? Dependendo, se o z for real também, ela dá um conjunto de valores. Então, essa função ela vai estender a função Ln, vamos pensar assim, mas a gente vai ter que tomar um certo cuidado, tá? Porque a gente fala que para cada valor de k, a gente tem um ramo diferente da função logaritmo complexo, tá? Então, para cada k inteiro, temos um ramo do log de z. Em geral, a gente indica por um casinho embaixo, tá? Log k de z, para dizer em qual ramo que a gente está. Então, deixa eu colocar aqui. Então, aqui aparece um pouquinho a diferença, né, do logaritmo, né, que a gente está pensando numa função que pega um número complexo e não leva só no número complexo, ele leva um conjunto de valores, tá? Por isso que ela é multivalor ou multivalente. Então ela assume determinados valores. Mas observe, para cada k inteiro eu tenho um ramo, né? Temos um ramo do log de z. Então, denotamos por log k de z para identificar qual logaritmo, ou qual ramo do logaritmo estamos trabalhando. Do logaritmo estamos trabalhando. Bom, caso particular, quando k é igual a zero, a gente fala que é o ramo principal, tá? K é igual a zero, temos o ramo principal, o ramo principal de log de z, tá? Bom, então eu vou deixar aqui, quando eu não identificar o k, eu estou pensando no ramo principal, tá? Então, ó, quando escrevermos apenas log de z, não, é melhor a gente deixar com zero, senão vai confundir. Log de z é a função multivalor. Log em k a gente identifica cada ramo, tá? Aí o ramo principal a gente põe zero, não tem problema, tá? Bom, então observe que aqui a gente passa a trabalhar com um novo conceito, né? Um novo conceito de função multivalor, tá? Mais para frente, né, a gente não vai conseguir ler no curso, mas aparecem outros tipos de funções multivalores, tá? Não é só o aqui. Aqui a gente vai trabalhar com mais alguns, tá? Porque a potência, por exemplo, de um número complexo elevado a um número complexo também vai ser uma função multivalor. E as funções trigonométricas inversas também, tá? Porque depende do log, né? Do log de z, e o log de z é uma função multivalor. Ok? Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos começar mais, se eu tivesse usando o número real, tá? Z é igual a 3, ou 3 mais 0i, tá? Bom, quem é o log complexo de z? Ou z é igual a... vamos deixar o 3 aqui. É o ln de 3 mais, bom,
Lembrando que esse aqui é um número real, né? A gente pode escrever 3 EI vezes 0, né? O argumento aqui é o 0. Então vai ficar o quê? 0 mais 2kπ fica 2kπi. Então esses aqui são todos os valores de log de 3, né? Ah, mas então ela não estende o logaritmo real, né? O ln, o logaritmo do número real, né? O ln. Estende, por quê? Porque a gente vai trabalhar no ramo principal, tá? Então, quando estamos no ramo principal, a gente tem o quê? Vou colocar aqui log 0 de 3 para identificar o k igual a 0. Isso aqui é simplesmente o ln de 3, tá? Então ela coincide nesse ramo. Não tem como ela coincidir como uma função, por quê? Porque isso aqui é uma função multivalor, né? O ln não. O ln é uma função que a cada número positivo eu associo um número real. O log não. O log está falando o quê? Cada número complexo eu vou associar um conjunto de valores, né? Ou seja, para cada valor de k aqui, eu tenho um valor. Deixa eu só colocar aqui k inteiro, tá? Então, ela estende nesse sentido. No sentido que, se eu pegar o ramo principal, ela coincide com a função logaritmo natural definida em R. Bom, vamos ver mais um. E se fosse z igual a menos 3? Bom, lembra que z igual a menos 3 não existe o ln real de menos 3. O ln real de menos 3 não existe. Bom, mas se eu for escrever isso aqui na forma polar, o módulo dele é 3 e, bom, então quando eu estou no eixo negativo, né, parte real negativa, né, e parte imaginária igual a 0, meu ângulo aqui é π. Eu estou aqui real de z, imaginário de z, eu estou com menos 3 aqui. Então, o ângulo que faz com a parte positiva do semi-eixo real de z é π. Então, escrito na forma polar, z é 3i θ. Embora a gente não pode calcular o ln de menos 3, né? Mas está definida o log para todo z complexo. Então, bom, o log de z, então é o ln de 3, para calcular o módulo dele, mais i π mais 2kπ. E k inteiro, né? Ou simplesmente, isso aqui é ln de 3 mais i 2, bom, aqui eu tenho k mais 1, 2k mais 1 π. Então, essa é a imagem, né, do log de z. São todos esses valores aqui, ó, 2k mais 1, perdão. É 2k entre parênteses, né, 2k mais 1 π. Bom, vamos ver mais um aqui. Esses aqui, até agora, eu estou trabalhando só com aquele real, real negativo. Vamos pegar um número complexo aqui, sem ser só real. Bom, vou considerar aqui, por exemplo... Evandro. Oi? É só uma questão que eu não estou enxergando. Π, por exemplo, z igual a menos 3, que é igual a 3 vezes z e π. Isso, Ah, sim. é π. Então, certinho. É 3 cosseno π mais i seno π. Lembra certo. que o e elevado a i π é cosseno π mais i seno π. Né? Cosseno π é menos 1, seno π é 0. Que aí volta no menos 3, ok? Às vezes, certo, obrigada. Tá meio fraco, né? Eu vou tentar... Essa ponta tá nova. Deixa eu pegar uma outra caneta para ver se eu escrevo mais grosso um pouco.
Então, interessante aqui, que eu acho que vocês ainda não tinham visto, né, uma função desse tipo, uma função multivalor. Né? A gente está sempre acostumado. Dado um número, a imagem dele é outro número. Aqui não, dado um número, a imagem dele é um conjunto de valores. Bem interessante, né? Bem diferente. Então vamos ver aqui mais um. Por exemplo, z igual a... Bom, vou pegar algo que não seja tão difícil, tá? Menos 6 mais 6i, por exemplo. Então é bom que a gente revisa como escreve o número na forma polar. Né? Bom, módulo de z, raiz quadrada de 6 ao quadrado, ou menos 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, né? Vai dar raiz quadrada de 72. Bom, o que dá isso aqui? 72 eu não sei, né? Mas de 36 dá 6. 36 dá 6 raiz de 2. Né? Bom, quem é o θ? O argumento. Lembra que eu tenho que ter a parte real, né? Menos 6 tem que ser igual a 6 raiz de 2 cosseno θ. E 6 tem que ser igual a 6 raiz de 2 seno θ. Ou seja, né? Quem tem que ser o θ? Bom, cosseno θ tem que ser igual, vou passar aqui dividindo, né? Vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, ou menos raiz de 2 sobre 2, e o seno θ igual a 1 sobre raiz de 2, né? Raiz de 2 sobre 2. Bom, o cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrantes, e o seno é positivo no primeiro e no segundo, né? Então, esse aqui é um ângulo do segundo quadrante, tá? Então, primeiro que eu sei que θ pertence ao segundo quadrante. Né? E qual que é o ângulo? Bom, aqui é quando o cosseno vale raiz de 2 sobre 2, ele tem que ser π sobre 4 mais kπ sobre 2. Né? Tem que ser algum dos múltiplos. Π sobre 4, ou 3π sobre 4, ou 5π sobre 4, né? Ou 7π sobre 4. Como está no segundo quadrante, θ tem que ser 3π sobre 4. Então, bom, esse número complexo, a gente escreve ele, né? Então, z é igual a 6 raiz de 2 e 3π sobre 4. Bom, então, o log de z é igual a quê? Bom, ln de 6 raiz de 2 mais, aqui o i tanto faz por antes ou depois, né? E 3π sobre 4 mais 2kπ, isso aqui, kπ. Isso aqui são as imagens, né? Log de z, os valores log de z, k inteiro. Então, bom, se eu quero calcular o log de z, primeiro eu preciso escrever o z na sua forma polar e depois aí fica o ângulo mais 2kπ ali, ok? Bom, o que significa isso, né? Então, eu vou fazer aqui um esboço, mas não dá para a gente ter muito essa ideia, porque se eu fosse pensar, né? O z, ele está no plano, né? Então, se o z está no plano, a minha imagem dessa função aqui, bom, ela associa um conjunto do plano e leva em outro conjunto do plano, né? Vamos tentar fazer ela... Deixa eu ver se dá. Vamos ver. Ó, vou pensar aqui que eu estou com z aqui, né? Então, aqui eu estou com real de z. Aqui eu estou com imaginário de z. Né? Bom, então, se eu pego aqui... Vamos pensar aqui numa circunferência. Módulo de z igual a r. Bom, isso aqui é mandado no quê? Aqui, né?
aqui imaginário de Z. Bom, observa que na hora que ela aplica, né, módulo de Z igual a R, o que acontece? O ln é constante. A parte real aqui vai ser constante. Vai ser, por exemplo, o ln de R. Agora, o que acontece com isso aqui, né? Isso aqui começa a percorrer, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, que aí eu precisaria, se eu estiver variando aqui de 0 a 2π, eu vou estar percorrendo aqui tudo, né? Estarei transformando numa reta aqui. Tá? Por quê? À medida que eu faço o θ aqui variar de 0 a 2π, a hora que eu somo mais 2kπ, eu vou estar variando em todos os reais. Tá? Então a imagem desse círculo aqui por essa função me geraria o quê? Uma reta no plano. Tá? Agora, a gente costuma indicar também, vou tentar fazer aqui só para a gente ter uma ideia, que não vai dar para expressar o gráfico dessa função, né? Porque o gráfico estaria em 4, mas a gente costuma denotar ele assim, né? Então, se aqui eu tiver aqui real de Z, aqui real de Z, opa, perdão, vou por aqui real e imaginário, tá? Vamos pensar que aqui eu estou na parte imaginária do log de Z, tá? Porque a parte real vai ficar constante, né? Observa que quando a gente trabalha aqui, ó, a parte real ela fica constante, né? O que altera é só a parte imaginária. Então, se eu pegar aqui na circunferência, né? Parte desse ponto. Então, aqui o ângulo, o θ aqui é 0, né? Então, a hora que ele estiver aqui, por exemplo, vamos pôr π sobre 2. Aqui ele vai estar no π sobre 2. Então, ó, aqui, deixa eu colocar ele aqui. Pensar, ela vai fazer isso aqui. Depois, a hora que ele tiver, aqui o ângulo for π, a parte, eu só estou olhando a parte imaginária, tá? Ó, vai estar aqui no π. Depois aqui, ó, no 3π sobre 2, está aqui, ó, 3π sobre 2. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui eu estou com a parte imaginária do log de Z. Então, 3π sobre 2 vai estar aqui. Bom, a hora que ele estiver no 2π, ele volta a esse ponto aqui, mas o ângulo vai estar aqui em cima. Entendeu? Ele vai fazer tipo uma espiral. Mas, o que acontece? Ó? Isso aqui é porque eu peguei uma distância constante, né? Então, ele vai ficar fazendo isso. Ó. Cheguei aqui, aí ele volta de novo, ele vai fazer a mesma coisa. E aqui para baixo também, né? Ó. Vai estar fazendo a mesma coisa. Bom, se eu pegasse o raio aqui um pouquinho menor, devia fazer isso aqui também. O ponto aqui ia ser o mesmo, só que com o raio um pouquinho menor. Deixa eu pegar ele, digamos aqui, né? Ó. Coisa assim. Só tem que pegar no raio menor, não peguei no raio maior. Desculpa. Aqui. Depois ele volta, né? Deixa eu colocar ele aqui em cima para ficar mais fácil. Bom, o que eu quero que vocês vejam, né? Aqui, ó, ela vai fazendo uma coisa assim. Opa, é do zero, desculpa. Como se fosse uma espiral, só que a espiral, o que ela acontece? Né? Ela estaria ligada todo nesse ponto aqui na origem, porque todos esses segmentos estariam partindo da origem. Né? Quanto mais próximo eu estivesse da origem,
mais inclinadinho eu terei com essa reta, tá? Então, esse ponto aqui, que é a origem, a gente chama ele de ponto de ramificação, tá? Porque todas essas retinhas aqui passam pela origem. Observe o seguinte, né? Log de z é definido para z pertencente a c menos o zero, tá? Eu parti lá do z daquela forma, né? Da forma r θ, mas só faz sentido eu falar da representação polar na forma r θ se ele for diferente de zero, senão é z igual a zero, né? O r é igual a zero, tá? Então o log aqui também só está definido quando o z aqui complexo for diferente de zero, tá? Não faz sentido a gente calcular isso aqui, por quê? A gente já está no próprio problema de definição, né? Lembra que na definição do log de z é ln do módulo de z. O ln não está definido para z igual a para números para zero, né? Se o módulo de z for zero, o ln não está definido, tá? Então, o log ele só está definido para z não 1, ok?